E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Esteto Podcast, feito por estudantes para levar conhecimento e curiosidades para profissionais da saúde, acadêmicos e população em geral. Olá, eu sou Matheus Miranda. Eu sou Bruno Pelizari. E hoje estamos aqui para mais um episódio do Além do Esteto para tratar a respeito do tema A Luta Antimanicomial. Hoje estamos aqui com o Dr. Igor Santos. Seja bem-vindo, doutor. Se apresente um pouquinho, fale um pouco da sua carreira para os nossos ouvintes. Bom, então, boa tarde, inicialmente, dizer que é um prazer, poder ter sido convidado para estar aqui contribuindo com o assunto, uma temática tão importante, acho que para nós do campo da saúde mental. Bom, me chamo Igor, eu sou psicólogo, também sou doutor em psicologia e atualmente atuo na docência, sou professor aqui do curso de psicologia da Federal do Tocantins, né? Então, tenho aí alguns caminhos, também pelo campo da saúde mental, sobretudo numa perspectiva psicossocial, né? E acho que vai ser muito bom aqui poder dialogar, conversar um pouco com vocês sobre essa temática. Então, doutor, para a gente começar, você poderia explicar o que foi essa luta e qual foi o contexto histórico para que motivou esse movimento? Bom, a luta antimanicomial é um movimento, que parte, sobretudo, de trabalhadores, usuários, do campo da saúde mental, principalmente no século XX, segunda metade do século XX, né? A gente tem um contexto a nível mundial que, principalmente após as grandes guerras, se torna intolerável, ou começa a se tornar intolerável para muitas pessoas, um pouco dessa realidade que começa a se tornar mais pública, acerca do que a gente conhece, como manicômios, hospícios, esses espaços asilares que até então, acolhiam essas pessoas com doenças mentais, como era o termo que se usava, sobretudo a partir do século XIX, né? Então, nesse momento, desse pós-guerra ali, 1950, começa a vir à tona, um pouco da realidade que essas pessoas estavam submetidas, né? Então, principalmente, claro, pelos trabalhadores, usuários que começavam a denunciar, e isso começou a ter uma dimensão pública muito maior, né? Então, começou a se perceber a necessidade de uma reforma. Inicialmente se pensou uma reforma a nível mesmo asilar, então começaram a surgir iniciativas, sobretudo na Europa, inicialmente, então França, Inglaterra, de repensar esse espaço asilar, né? Então surgiram, por exemplo, iniciativas como as comunidades terapêuticas, que não são a que a gente tem hoje, né? Era um modelo que buscava pensar o tratamento em espaços mais adequados, que oferecesse, por exemplo, uma relação com o ambiente. Então, tudo isso começou a ser repensado, né? Então, tiveram essas primeiras iniciativas de uma reforma a nível asilar, institucional, para mudar a forma como essas pessoas eram tratadas nesses espaços, mas depois isso começou a se expandir para pensar a inserção desses sujeitos na própria sociedade, né? É quando a gente tem, então, um debate acerca de pensar a loucura e o lugar da loucura na sociedade. E é nesse contexto que a gente tem o surgimento disso que a gente chama, entende como luta antimanicomial. Acho que, só para a gente deixar um pouco mais claro, qual seria a diferença entre os hospitais psiquiátricos, e a questão dos manicômios aí? Então, a gente tem essa construção, acerca da ideia de manicômio, né, construída ali no final do século XVIII, XIX, quando a gente tem uma separação, porque até então esses espaços, eles tinham um conjunto de pessoas em que você não tinha uma seleção, uma diferenciação de quem é louco e quem não é, né?
Então, eram espaços mesmo de segregação, né? Então, com mudanças políticas, econômicas, né, até mesmo culturais, a gente tem um primeiro momento dessa segregação, né? O que alguns autores chamam de um grande enclausuramento, né? E aí a gente tem essas pessoas colocadas nesse lugar. E aí a gente tem a figura do Pinel, né? Que é uma figura importante no campo da psiquiatria, né? Em que ele, né, traz um pouco esse olhar de fazer uma distinção, né? De dizer, olha, tem pessoas aqui que são pessoas que são doentes mentais e precisam ser olhadas de forma diferenciada. Então, esse espaço, né, essas casas aí de alienação, né, porque aí a loucura é vista como o lugar da desrazão, né, baseada numa lógica muito racionalista, né, de Descartes mesmo. Então, o homem na sua integridade aquele que é dotado de razão. O louco é aquele que é destituído de razão, né? Então, esse tem que ser reservado um tratamento. Então, começa aí a ter essa emergência do hospício, né? Em que a psiquiatria vai ter o domínio ali sobre esses sujeitos, né? Então, é uma coisa que a luta antimanicomial depois vai questionar, porque, assim, Pinel diz que liberta, né? Estaria no discurso dele a libertação dos loucos, né? No entanto, essa libertação acaba recaindo, digamos, num aprisionamento, no sentido de que esses loucos passam a ser vistos, identificados apenas pela sua doença mental, né? Então, eles acabam aprisionados pela lógica médica, né? A lógica da doença. Isso vai ser alvo de críticas posteriores, né? Aí é claro que com isso a gente vai ter esse processo de uma reforma interna, né? Em que a psiquiatria também ela tem uma mudança de paradigma, né? Que coincide também com uma mudança de paradigma no sentido de uma perspectiva do próprio conceito de saúde, né? Então, nesse momento, no século XX, a gente tem essa virada, né? A psiquiatria não vai ser só esse olhar de lidar com a doença, mas ela também é um lugar de produção de saúde. E isso, né, as várias áreas do campo da saúde vão ficar baseadas muito mais nessa lógica, né? Então, uma distinção possível, né, é de pensar que o que a gente entende como hospital psiquiátrico hoje, né, é um lugar e um espaço voltado para a promoção da saúde, né, e não mais só um lugar de aprisionamento e enclausuramento desses sujeitos. E assim, essa questão do aprisionamento. Por que que o modelo manicomial ele era tão criticado naquela época, Uhum, no contexto dessa luta? uhum. Sim, começou a se perceber que o discurso era de que essas pessoas eram enviadas para esses espaços para um tratamento, né? No entanto, essas pessoas, em sua maioria, em sua grande parte, não retornavam, né, à sociedade. Elas não voltavam, por exemplo, a ser produtivas, né? Que no discurso social é o que se espera de um tratamento, né? Que as pessoas possam ali, de alguma forma, lidar com a situação que acometeu, né, aquele estado a ela, e possam voltar a ser produtivas, a serem ativas na sociedade, né? E o que se percebia era o contrário, essas pessoas iam para esses espaços e ficavam, né? Ficavam ali, perdiam os seus laços, as suas redes sociais, as suas redes familiares, e muitas, né, que iam para esses lugares, muitas nem tinham uma doença mental, um tipo de transtorno mental realmente, né? Então, começou a se questionar por que esses espaços, né, ainda se mantêm se eles não efetivam ou realizam aquilo a que supostamente se propõe, Não né? promovem saúde, né? Não promovem saúde. Então, foi colocado em xeque porque era um lugar que, na verdade, só produzia violência, né? Produzia exclusão. Então, passou a se tornar um lugar sem uma função social, né, efetiva, né? Certo, eu acho que o senhor explicou já um pouco, né, do que seria essa luta antimanicomial, com as Uhum. suas palavras, mas para deixar bem claro para os nossos ouvintes, o que que essa luta antimanicomial defende em termos de cuidado e tratamento da saúde mental?
Então, a luta antimanicomial, ela traz um novo paradigma de cuidado, né? Se a gente pensar em modelos de cuidado, a gente tem um modelo de cuidado, né, nesses hospitais psiquiátricos, nesse modelo asilar, que é o modelo, né, da exclusão, da separação, e um modelo voltado para um tratamento, digamos, mais biomédico, né, no sentido de trabalhar com a medicação, mas que não tem um olhar para outros fatores que envolvem eh, a produção de saúde. Então, o que a luta antimanicomial traz, ela se associa, digamos, às próprias lutas no campo da reforma sanitária, né? De uma nova lógica em relação à saúde que não é mais só ausência de doença, né? Como a gente tem, né, aí pela Organização Mundial de Saúde. Mas pensar a saúde como um direito e como sendo produzida a partir desses diferentes determinantes que envolvem a sociedade, né? Então, a saúde envolve essa dimensão coletiva, né, que é algo que é trazido aí por nós pela saúde coletiva. Então, a luta antimanicomial, ela também, digamos, se filia, né, a esse novo modelo de cuidado, que é um modelo e um olhar, digamos, multifatorial, né? Então, a saúde mental não é só a promoção a partir de um viés individualizado, mas é pensar esse sujeito na sua rede, né? Na sociedade, participando da produção cultural, participando também ativamente da produção econômica dessa sociedade, né? Então, é um cuidado que é amplo, né? Por isso que a gente vai ter, por exemplo, a presença de uma lógica de uma clínica ampliada, né? Hoje, no âmbito da prática dentro, né, dessa nova lógica. Ou seja, uma clínica que não é essa clínica unicamente da escuta do indivíduo e suas questões como se fossem algo apenas do nível interno, né, da subjetividade desse sujeito, mas que esse sujeito, né, ele é relacional. As questões, né, que abarcam o seu sofrimento, mas também a produção de saúde, envolve as relações afetivas, familiares, né, como ele participa, né, ali da comunidade, se ele tem religião, né, se pratica esportes. Então, é esse olhar, né, multideterminado sobre as diferentes dimensões do cuidado. E atualmente nós temos um novo modelo, né, de atenção psicossocial, o CAPS. Sim. Você poderia explicar a diferença desse novo modelo para esse modelo manicomial de antigamente? Sim. O CAPS ele é, sobretudo, implementado institucionalmente a partir da Lei da Reforma Psiquiátrica, né, que é de 2001, a Lei 10.216, né, que é como foi denominada, né, Lei da Reforma Psiquiátrica, porque abarca esse movimento que vem ali desde os anos 80, né? A gente tem algumas primeiras experiências de CAPs, sobretudo na cidade de São Paulo, né? Inclusive o manifesto, né, que inaugura isso que a gente chama de luta antimanicomial, ele foi, né, um manifesto que surgiu em Bauru, num encontro, né, de trabalhadores do campo da saúde mental. Então, ali eles já buscam afirmar, né, essa nova lógica, né, aquilo que se estava pautando, né, enquanto uma nova política pública, uma nova lógica de cuidado. Então, o CAPS ele traz, né, muito dos princípios, né, dessa luta, que é cuidado, digamos, aberto, né? Então, os CAPs eles estão instalados não mais como esses hospícios, né, esses asilos, eles estavam no território, que eram lugares afastados, né? Então, os CAPs eles são pensados para estarem no território, né? Então, é um serviço aberto, ou seja, qualquer pessoa ela pode buscar ali, né, um tratamento para, né, alguma situação que ela entenda, né, que esteja relacionado a esse âmbito da sua saúde mental, né? E é um serviço que ele tem a perspectiva também dos princípios do SUS, né, no sentido da intersetorialidade, né, de pensar que ele está vinculado, né, com outros equipamentos também da saúde, então com os NASFs, né, com a atenção básica.
né? Então, é um serviço que ele se pensa, né, nessa vinculação com os diferentes equipamentos de saúde que o município, por exemplo, oferece, e se trata, sobretudo, de um serviço de portas abertas, né, como a gente costuma chamar, né? Então, qualquer sujeito pode acessar, porque é um serviço que está disponível para toda a comunidade, é um direito, né? Então, tem essa vinculação com o território e com a comunidade, sobretudo. Certo. E, doutor, o que que o senhor acha, assim, quais são os avanços que essa luta trouxe para a prática na saúde mental, né? E quais seriam as principais barreiras atuais para consolidar esse modelo de tratamento em liberdade, né? Que a gente colocaria assim, que Uhum. seria, acho que, uma das principais diferenças, né? Sim, Do modelo antigo, né? Que é o sim, manicomial. sim. A gente já percebe, né, ah, algumas mudanças, claro, alguns desafios permanecem, mas a gente já tem, na própria sociedade, uma produção de um outro olhar sobre a própria loucura, né? Não mais aquela visão, né, estereotipada, né, coberta de preconceitos, de estereótipos, em que as pessoas, inclusive, às vezes evitavam, né, tocar em qualquer assunto que se vinculasse à questão, né, do adoecimento mental, da loucura, porque era algo que as pessoas queriam ver longe, né, ver distante de si. Então, qualquer pessoa, inclusive na família, né, que às vezes pudesse estar passando, era algo que causava um temor nas pessoas, né, porque elas viam como esse processo mesmo de exclusão, né? É, e a luta antimanicomial, né, a própria reforma psiquiátrica começa a trazer esse debate, essa produção de um novo olhar, que é um elemento essencial, né? Claro que a gente tem questões institucionais, né, questões de financiamento que são também desafios aí dessa reforma, mas um dos grandes, né, e principais elementos é essa visão da loucura pela própria sociedade, que ainda, né, recai sobre esses estigmas. Então a gente tem tido uma mudança, né, acerca desse olhar para a loucura, né? Então isso é um ganho. A gente tem essa possibilidade das pessoas acessarem de forma muito mais próxima serviços, né, de atenção à saúde mental, seja na atenção básica, seja, né, no caso de um serviço mais especializado, como são os CAPs, né? A gente tem a implementação também, como das residências terapêuticas, que é um outro equipamento, né, que surge aí com a reforma psiquiátrica, pensando sobretudo essas pessoas que ficaram, né, longos anos, né, nesses espaços e tiveram, né, muita dificuldade de retorno, né, e adaptação à sociedade quando isso aconteceu. Então, a gente tem também isso como um ganho. E eu acho que, sobretudo, esse novo espaço, né, que a loucura vem adquirindo nessa perda do estigma dentro da nossa cultura, né? Acho que a população começou a entender um pouquinho mais, né? Que realmente são fatores. é, Sim, ambientais mesmo que podem ocasionar, que tem Sim. fatores genéticos, tem outras, é uma disfunção, né? É Uhum. uma doença mesmo, na verdade, né? E, doutor, qual seria o papel dos profissionais e dos estudantes de saúde hoje em dia na consolidação desse movimento? Uhum. Acho que assim, primordial, né, que os profissionais da saúde tenham uma formação, conheçam, né, essa história, como se construiu, né, os diferentes elementos que envolvem, né, essa política mesmo e essas formas de cuidado que foram, né, produzidas para que a gente constantemente repense, né, o que a gente tem feito e aquilo que a gente também espera, né? Eu acho que para o profissional da saúde é essencial conhecer, né, os princípios que embasam a sua prática, né? Entender o que é saúde, que tipo de saúde se quer produzir, né? Eu acho que isso às vezes parece simples, né? Parece uma discussão assim, por vezes banal, mas na verdade ela é essencial, né? Porque ela define ali a prática no contato com o sujeito, né? A partir do momento que eu penso, por exemplo, que eu sou
um profissional que baseio minha prática apenas numa técnica, eu posso olhar aquele indivíduo apenas como um corpo, né? Em que eu tento ali verificar, avaliar, produzir um diagnóstico e encaminhar uma certa terapêutica, né? Que pode ser a nível medicamentoso, né? E isso pode me bastar. Mas esse novo paradigma de saúde exige que eu tenha um olhar amplo, né? Exige que eu pense não apenas o indivíduo como um corpo, né, ali adoecido, mas que essa doença, que pode sim estar a um nível biológico, bioquímico, né, que é importante a gente atentar, mas pode ter outros fatores ali e que geralmente estão, né, envolvidos também nesse processo, Tratar né? o indivíduo como um todo, né? Não somente a condição que ele chega lá, por exemplo, não somente a queixa dele, mas buscar Isso. tudo que causa isso nesse paciente, o convívio Sim. social dele, né? Pensar por um paradigma de um que a gente chama de biopsicossocial, né? E alguns também colocam o espiritual, né? Entender que esse sujeito, ele é um corpo biológico, mas ele também é um sujeito que, ao longo da sua história, né, desenvolveu mecanismos, elementos psíquicos, né, de adaptação a um determinado lugar, teve vivências, né, particulares que podem estar vinculados a traumas, a sofrimentos. É um sujeito que está numa sociedade que tem uma classe econômica, que tem uma raça, que tem um gênero, né, em que isso tudo está afetando aquele sujeito, né? E o profissional da saúde, ele precisa ter esse olhar, né? Conhecer essa dimensão para atuar a partir desse novo paradigma. E é fundamental também a participação do profissional da saúde, né? Por exemplo, nos conselhos de saúde, também pensando como, né, é, esses equipamentos eles estão sendo financiados ou não. Então, uma participação também política nesse sentido é fundamental, né? Porque muitas vezes esse profissional ele também vai estar, de alguma forma, sendo atingido por essa falta de financiamento, né? Porque é ele que vai estar sobrecarregado com uma demanda, né, muitas vezes altíssima. Então, se ele está alheio também a esse processo, ele também, de alguma forma, vai ser impactado, né? É necessário uma estrutura, né, para que os profissionais atuem de forma que Sim. tenha qualidade, né, que consiga levar qualidade e também acho que projetos, né, para levar informações, né, à sociedade como um todo, Sim. para levar esse conhecimento e a sociedade também aprender a lidar com essa situação, né? A Uhum. gente tem um contato mais próximo e também conseguir fazer com que essa pessoa, né, esse paciente, no caso, Uhum. seja englobado na sociedade, né, consiga participar, ter efetiva ação ali para Sim, ele se sentir necessário também, né? Eu acho sim. que acredito que faça parte do E eu tratamento. acho que o médico, como figura de Uhum. propagação de conhecimento, pode ajudar muito a sociedade a Com abraçar esse certeza. movimento, a entender esses indivíduos. É, e na sua visão, o que que você acha que a sociedade ainda precisa para tratar a saúde mental de maneira correta? Eu acho que ainda tem esses grandes desafios, né, que envolve tanto esse aspecto estrutural, né, de efetivamente implementar tudo que está colocado, né, nessa lei, né, da reforma psiquiátrica. Então, é algo que os movimentos, né, trabalhadores, usuários precisam, né, cotidianamente se apropriar, a sociedade, né? Então, a gente falava pouco de ações, né? Eu acho que uma ação como essa, assim, de divulgação, né, ela é fundamental, porque às vezes a pessoa, o que que é luta antimanicomial? Parece, né, até uma palavra assim que pode assustar inicialmente. Mas é fundamental a gente entender, né? Quer dizer, a existência dos manicômios, a gente pode dizer, mas não existe mais, não tem mais hoje. Mas aí por que então ela ainda se fala nessa luta? Porque, na verdade, os manicômios, né, eles ainda estão presentes com uma lógica, né? Uma lógica de tratamento que pode estar se atualizando de outros modos, né? Eu falei, né, no início das comunidades terapêuticas, as que temos atualmente, né? Que são instituições que muitas vezes são problemáticas no sentido, né, da forma como operam esse trabalho, né, como elas não muitas vezes apresentam uma perspectiva religiosa ou moral de tratamento que
não é adequado para as práticas, né, que a gente pensa no âmbito de uma saúde que visa ter esse olhar multidimensional, né? Então, a gente tem esse subfinanciamento, a gente tem um retorno de maior financiamento para os leitos, né? Os leitos psiquiátricos, que é uma dimensão que também é problematizada, né, pelos movimentos sociais, no sentido de que a gente deveria cada vez mais investir nesse sistema aberto, né, dos CAPs, de um maior número de, por exemplo, de espaços culturais, né, porque a reforma psiquiátrica ela traz isso no seu cerne, né, é pensar não apenas pela lógica, né, das instituições voltadas necessariamente ao âmbito da saúde mental, mas pensar que a saúde mental ela é múltipla. Então a gente precisa ter espaços de lazer. Isso Inclusão, né? de inclusão, né, de participação social. Então, isso é lutar também fazer parte da luta antimanicomial, né? O acesso a direitos, o acesso a bens, né? A possibilidade das pessoas poderem, né, ter acesso aos diferentes direitos. Então, a Sua questão da autonomia. sua autonomia, o seu papel enquanto cidadão, né? É, isso são, digamos, princípios fundamentais, né? Então, acho que a gente tem esses desafios e eu acho que um dos grandes desafios, para além desse, né, digamos que é mais estrutural, né, institucional, a gente tem também esse desafio cultural, que é de permanentemente a gente trazer isso para o debate, né? Pensar como isso está inserido na nossa lógica, né? Inclusive cotidiana. Será se a gente ainda não pensa, quando a gente vê alguém em sofrimento mental, que será se não é melhor, né, levar ela para ser internada, né? Isso quer dizer que muitas vezes esse pensamento ainda é a lógica de que esse é o recurso, essa é a saída, afastar a pessoa, né? Então isso quer dizer que essa lógica permanece, porque o manicômio é isso. É como eu ajo diante dessa situação, eu excluo, né? E o que esse debate traz não, temos outras alternativas, né? Pode ser desafiadora, porque é desafiador, né? Você implementar essa política, porque ela é ampla, envolve diferentes fatores, né? Envolve eu ter que dialogar enquanto profissional de saúde, né? É, com outros profissionais, com outras visões, outras perspectivas. Então, às vezes, isso é um exercício, né? E é difícil, né? É difícil porque às vezes a gente não quer ceder, a gente tem um olhar, mas isso está implicado também no desafio dessa implementação, né? Então, esse debate ele deve ser contínuo e eu acho que ele atravessa muito do que essa luta até hoje, né, busca construir. É um assunto, assim, bem recente, né? Então ainda existe muito aquela quebra dos paradigmas, né? Então acaba conflitando muito, né, com as Sim. ideias ainda pré-estabelecidas. Uhum. E para fechar, doutor, se você pudesse deixar uma mensagem para os futuros profissionais de saúde que estão nos ouvindo e que vão lidar com a saúde mental em algum momento da sua carreira, qual seria? Bom, acho que a mensagem que a gente pode deixar, partindo, né, dos princípios aí da luta antimanicomial, é pensar a saúde, né, vinculada a esse elemento da cidadania, né? É pensar que o cuidado com o outro, né, ele exige essa escuta empática, né, essa escuta que deve ser uma escuta ampliada, pensar esse sujeito de forma multidimensional, né, pensar que aquele sujeito que a gente se depara, né, é um sujeito carregado de histórias, né? Seja a sua história individual, né, que envolve o seu contexto familiar, o seu contexto cultural, mas também o lugar de onde ele vem, né? O território em que habita. Então, acho que ter, né, esse olhar para o sujeito no seu território, né? Um olhar ampliado para essa escuta, né? Mais humano, né? Mais humano, sim. Acho que isso é fundamental.
Então, doutor, muito obrigado por essa entrevista de hoje. Nós, além do Esteto, está de portas abertas. Sempre que você quiser retornar, tiver algum assunto que queira tratar, queira trazer para a gente está sempre aqui para receber. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e espero aí ter contribuído com as discussões e propagação aí da luta antimanicomial. Obrigado. Aos nossos ouvintes, agradecemos a sua companhia até aqui. Espero que tenham entendido mais sobre o tema de hoje. E caso tenha algum tema que queira ouvir ou perguntas sobre os nossos próximos temas, só nos enviar no directs ou caixinhas de perguntas no nosso Instagram.